Capítulo 11. Nas florestas do perigo e da tribulação. Com que alegria receberam o pastor que se assentou entre elas, depois de congratulações cordiais por terem vencido a escalada do desfiladeiro, ele trocou de forma carinhosa os ferimentos de Grande Medrosa, e de imediato se sentiu curada. Então, ele começou a lhe falar acerca do caminho que teriam pela frente. Vocês têm de atravessar agora as florestas que cobrem as encostas dessas montanhas, quase até ao alto, nos limites da neve. O caminho é escabroso, mas encontrarão lugar de descanso aqui e acolá. Essas são florestas de perigo e da tribulação. Aqui, muitas vezes, os pinheiros crescem tão alto e tão juntos que o caminho se torna um tanto escuro. As tempestades são muito frequentes nessas encostas, mas continuem em frente, lembrando-se de que nada lhes poderá causar real dano enquanto seguirem o caminho escolhido por mim. Era estranho que, mesmo depois de superar tantas dificuldades como lugares escarpos e intransponível desfiladeiro, Grande Medrosa procedesse ainda de acordo com seu nome. Mas era isso mesmo. Nem bem o pastor terminara de pronunciar as palavras perigo e tribulação, ela já começava a tremer. Floresta de perigo e de tribulação, repetiu quase sem voz. Ó pastor, para onde tu me levarás agora? Para próximo estágio da jornada, respondeu, pronto, sorrindo, o mais gentil sorriso. Fico a imaginar se algum dia conseguirás levar-me até lá, resmungou a pobre tolinha. Imagino que continuarás a afligir-me e não cumprirás tua palavra final. Creio até que nunca deixarei de ter os pés aleijados e que nem poderás tomá-los como os de corça. E olhou desolada para os pés. Por certo, naquele momento, eles lhe pareceram até mais tortos do que nunca. Não sou homem para que minta, disse o pastor, sério. Olhe para mim, Grande Medrosa. Acha que eu a decepcionaria? Não tenho cumprido todas as minhas promessas? Ou tenho por acaso falado de coisas que não foram para o bem? Grande Medrosa estremeceu, em parte diante do tom de voz do pastor, e em parte porque, sendo ainda por natureza Grande Medrosa, tentava imaginar o que seriam florestas de perigo e de tribulação. Estes pensamentos sempre tiveram efeito desastroso sobre ela, mas respondeu penitente. Não, eu sei que não és homem para que mintas. Sei que tudo o que fazes e dizes é para o meu bem. Então, disse o pastor de modo gentil de novo, vou guiá-la através do perigo e da tribulação, mas nada precisará temer, pois estarei com você. Ainda que eu guie pelo próprio vale da sombra, não tema, pois meu cajado e minha vara a sustentarão. E acrescentou, não te assustarás do temor noturno, nem da seta que voa de dia, nem da parte que se propaga nas trevas, nem da montanha que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91, 5, 7. Era indescritível a ternura de sua voz ao dizer essas palavras. Naquele momento, Grande Medrosa ajoelhou-se aos pés do pastor e ergueu outro altar, dizendo, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Disse isso, porém sentindo suas mãos destilar suor frio e seu corpo tremer até os dentes de tanto medo. Contudo, ela olhou firme para o rosto do pastor e acrescentou, porque tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Tudo o que dissestes não fizestes, e tudo o que tens falado não tem sido para o meu bem?
O pastor sorriu de novo e agora de forma mais confortadora que nunca. Ele colocou as mãos sobre a cabeça dela, dizendo: Seja forte, sim, seja forte e não se atemorize. E continuou: Não tente imaginar por si mesma o que virá depois. Creia-me, quando passar pelos lugares que antes lhes causava medo, verá que são muito diferentes do que havia imaginado. Como aconteceu com o temível desfiladeiro. Advirto-a que vejo seus inimigos escondidos entre as árvores, e se permitir que covardia comece a pintar um quadro na tela de sua imaginação, você terá medo, temor e agonia, onde na realidade não existe medo. Dizendo isso, apanhou uma pedra do lugar onde ela se ajoelhara e deu-lhe, com a recomendação de conservá-la junto com as outras, e partiu. Grande e medrosa, e as companheiras tornaram a trilha que as guiava através da floresta. Tão logo alcançaram as primeiras árvores, viram Autopiedade espiando-as por detrás de um tronco. Ele sempre tagarelava rápido antes de retomar o esconderijo. Digo-lhe, grande e medrosa, é realmente lamentável o que ele lhe fez. Forçar uma pobre e assustada aleijadinha a andar no meio de tantos perigos que só homens bravos e fortes ousariam enfrentar. Na verdade, seu pastor é mais tirânico do que o próprio covardia. Nem bem ele terminava de falar, já ressentimento colocava a cabeça de fora e dizia zangado: Não há para tanto sofrimento, pois há um bom caminho que corta a floresta e pode levá-la bem nos limites da neve, sem ter de enfrentar esses perigos desnecessários. Todos vão por aquele caminho. Por que não faz o mesmo? Diga-lhe que não quer ir pelo caminho indicado por ele. Insista em percorrer o caminho usual. Este é o caminho dos mártires e você, minha querida, afinal, não se ajusta a esse quadro. Então, covardia, interrompendo, disse com ímpeto: E pensa que se tornará uma pequena heroína, não é? E ainda vai cantando pela floresta do perigo. Posso apostar que terminará seus dias sempre assustada, trêmula, aleijada e mutilada. A amargura, por sua vez, cochichou, atrás de uma árvore. Ele faria isso. É justamente como lhe falei. Depois de fazê-la passar fielmente por experiências terríveis, ele arruma algo ainda pior, logo depois. Naquele momento, orgulho, ainda mancando com dificuldade e extra-venenoso, disse: Você sabe, depois de tudo, ele não descansará enquanto não humilhá-la. É esse o método que ele usa para ensinar essa preciosa humanidade que defende com tanto ardor. Ele a humilhará até reduzi-la a pó e fará devorar uma grande idiota na frente de todo mundo. As caminhantes continuaram a andar, ignorando todo aquele palavrorio. Mas, como antes, Grande e Medrosa descobriu que cocheava mais dolorosamente quando ouviu seus inimigos. Era deveras difícil saber o que fazer. Se ouvisse, cocheava. Se tapasse os ouvidos com as mãos, não podia segurar nas mãos das companheiras. Sozinha poderia escorregar e cair. Assim pararam durante alguns minutos e discutiram o assunto. Logo depois, Sofrimento abriu pela primeira vez a caixa de primeiros socorros, presa em seu cinto, e dela tirou o algodão para tapar os ouvidos de Grande e Medrosa. Apesar do desconforto, isso pareceu surtir o efeito desejado, pelo menos temporariamente, pois quando os cinco provocadores perceberam que não podia fazê-la ouvir, pararam de perturbá-la, até outra oportunidade de atacá-la. A princípio, a floresta não pareceu tão terrível, talvez porque o ar da montanha, fresco e puro, tornava-as fortes e revigoradas. O sol ainda brilhando dava à Grande Medrosa uma sensação completamente nova, sua espécie de emoção prazerosa de aventura.
De fato, aqui estava ela, aleijada, andando pela floresta do perigo. Mas não demorou muito, grandes e negras nuvens surgiam a rolar pelo céu, encobrindo o sol. Trovões começaram a ribombar, a princípio distantes, depois cada vez mais próximos. A escuridão cobriu a floresta. De repente, um feixe de luz atravessa o céu, e algo à frente delas estourou, tombando ao chão. Enorme árvore, e daí outra e mais outra. Agora o temporal caía com toda a sua fúria. Rugiam os trovões, os relâmpagos cortavam o espaço em todas as direções. A floresta inteira parecia gemer e sacudir-se sob o pavoroso vendaval. O mais estranho em tudo isso, em que, apesar de grande e medrosa sentir leve temor, perpassar-lhe o corpo a cada relâmpago ou trovão, ela não se apavorava, não sentia pânico nem desejo de correr, porque repetia para si mesma: embora caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Cobrir-te-á com suas penas, sob as suas asas estarás cega. Assim, durante todo o temporal, ela se sentiu cheia de estranha, confortadora paz. Ela andava entre as suas companheiras, dizendo: eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Enfim, a tempestade amainou. Cessaram os trovões e tudo se aquietou. Atrás pararam, sacudiram a água do cabelo e das roupas e se puseram em ordem a fim de continuar o caminho nesse instante. Covardia apareceu de novo e gritou bem alto: eu sei, grande medrosa, que a tempestade está rodeando as montanhas e logo passará por aqui de novo, porém com muito mais fúria ainda. Faça meia volta o mais rápido possível e caia fora dessa perigosa floresta antes que o temporal retome e lhe tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Olha aqui, exclamou grande medrosa. A água ainda a escorrer-lhes pelos cabelos, a saia ensopada enrolando-lhe nas pernas. Eu não vou suportar mais esse camarada gritar nos meus ouvidos. Por favor, disse às companheiras, ajudem-me, vocês duas. E dando o exemplo, curvou-se, apanhou uma pedra e atirou certeiramente contra a covardia. Suas companheiras riram, talvez pela primeira vez, e começaram também a atirar pedras na direção das árvores, onde estavam os 5 indesejáveis. Em um momento, nenhum de seus inimigos estavam à vista. Naquele momento, bem na frente delas, numa clareira, uma cabana de madeira parecia surgir em tempo de abrigá-las do temporal que voltava. Correram para lá. A porta estava trancada, mas forçaram-na até abrir. Agradecidas, escorregaram-se para dentro. Com grande presença de espírito sofrimento, bateu a porta, trancando-a por dentro, em cima da hora. No momento seguinte, os inimigos estavam batendo e gritando: ei, por favor, abram a porta e deixem-nos entrar. A tempestade começa de novo, vocês não podem ser tão desumanas a ponto de fechar-nos do lado de fora e deixar-nos ao léu da sorte. Grande medrosa aproximou-se e gritou pelo buraco da fechadura as mesmas palavras que lhe haviam dirigido pouco antes. Ei, façam meia volta o mais rápido possível e caiam fora dessa perigosa floresta antes que o temporal recomece e lhes tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Ouviu-se um rumor de praguejamentos lá fora e passos apressados que corriam, perdendo-se à distância. Dessa vez, o conselho devia ter sido bem recebido e aceito. A tempestade aproximava-se, ainda mais ameaçadora.
Elas, porém, estavam a salvo, longe das árvores que caíam e sem perigo de se molharem, pois o teto era prova d'água, de forma que nem uma gota de chuva as atingia. Encontraram bom suprimento de lenha para o fogo, empilhada ao lado de pequeno fogão, sobre o qual estava uma chaleira e algumas panelas. Enquanto o sofrimento se encarregava de acender o fogo, Tristeza abriu a porta e encheu a chaleira com a água da chuva. Grande Medrosa examinou o armário e encontrou louças de barro, alimentos enlatados e enorme lata de biscoitos. Assim, em pouco tempo, enquanto a tempestade rugia furiosa lá fora, ali estavam elas, assentadas ao lado de um bom fogo, aquecendo-se e secando suas roupas ensopadas, enquanto saboreavam delicioso chocolate quente e matando a fome. Apesar de o temporal balançar a cabana, ali dentro havia paz, gratidão e grande contentamento. Grande Medrosa admitia, atônita, que a aventura, porque passava agora, era a maior experiência de paz e alegria vivida. Durante toda a sua jornada, ao se deitarem sobre os cobertores que encontraram empilhados a um canto da cabana, ela muito suavemente repetia consigo mesma: Ele cobriu-me com suas penas e sob suas asas posso descansar. A tempestade continuou violenta durante 2 ou 3 dias, mas as 3 permaneciam a salvo no abrigo da cabana. Destas só saíam nas estiagens a fim de apanhar lenha que era colocada no forno para secar e a fazer o estoque de combustível. Parece que havia grande estoque de alimentos enlatados de biscoitos, como se os servos do pastor visitassem a cabana de quando em quando, levando novos suprimentos. Durante esses tranquilos dias passados ali, Grande Medrosa conheceu o outro lado da personalidade de suas companheiras. Também familiarizou-se mais com o dialeto da montanha que falava. De algum modo, começou a vê-las não só como servas e simples ajudantes e guias sobre as ordens do pastor, mas também como amigas. Desta vez, sentia-se mais aberta a todas as belezas e deleites do mundo ao seu redor. Era como se seus sentidos tivessem sido de tal modo aguçados que lhe permitissem descobrir e gozar cada pequeno detalhe da vida. Assim, embora as companheiras continuassem sendo tristeza e sofrimento, ela sentia uma satisfação quase inexplicável em tudo à sua volta. Esse sentimento ocorria ao ver as chamas crepitantes do fogo, as árvores dobrando-se até o chão, os relâmpagos cortando o céu com o seu facho luminoso e a estrela da alva surgindo por entre as nuvens. Antes do amanhecer, também sentia essa estranha alegria ao ouvir o som da chuva, o ribombar dos trovões, ou o jubiloso chilear de pássaros quando a tempestade parava. Todas essas coisas ela sentia no dialeto da montanha, e por incrível que pareça, a linguagem de tão bela e emocionante lhe tocava o coração até as lágrimas. Ela mal podia aguentar. Certa manhã, quando a tempestade rugia e parecia abater a floresta com toda a sua fúria, Grande Medrosa percebeu Tristeza sentada ao lado do fogo, cantarolando como que para si mesma. As palavras, entretanto, eram pronunciadas no dialeto da montanha, o qual já conseguia entender. Vou tentar traduzir essa canção da melhor maneira possível, mas a original dá muito mais força e beleza aos sons e à música da floresta. Quão formosos são teus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como água em correnteza,
nem gazela da montanha, nem a cerva ou veado. De alcançá-los é capaz, todos ficam para trás. Cantares 7:1. Ora, tristeza, exclamou Grande Medrosa, eu não imaginava que você sabia cantar e nem mesmo que conhecesse alguma canção. Nem eu mesma sabia, respondeu Tristeza. Tranquila. Mas durante a jornada pela floresta, as palavras e a melodia vieram tal como cantava agora. Gosto da melodia, disse Grande Medrosa. Ela me faz pensar no futuro, quando terei os pés de corça. Isso é muito reconfortante. A música é tão bonita e alegre que me dá vontade de saltar. E riu só ao pensar em ver-se saltando com os pés aleijados. Depois pediu: ensina-me a canção, por favor. Tristeza cantou de novo, algumas vezes, até Grande Medrosa aprendê-la bem. Ela agora andava pela cabana cantarolando, tentando imaginar-se uma gazela livre, saltando de pedra em pedra pelas montanhas, como o pastor fazia. Quando chegasse o dia de receber pés de corça, ela estaria capacitada a acompanhá-lo, aonde quer que fosse. Ela mal podia esperar pela concretização desse quadro tão belo.